Eu acho que é com grande alegria que a gente está aqui nessa manhã, com a presença da pastora Bruna Soares. Faz parte da história da MPC, da nossa história, né? Daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos hoje. Nós somos muito resultado desse trabalho que foi plantado há quantos anos, né? E é muito legal estar com uma galera nova, né? Acho que só o Elcio conhecia, né, pastora Bruna? Eu conheci já no comemoração dos 60 anos. 60 anos. Então, assim, muitos meninos não conheciam, então é muito legal a gente poder compartilhar a história e reviver aquilo que nós somos, né? Aquilo que a MPC é, que ela representa. Tá? Muito obrigada. Muito obrigado, Suzy. Muito obrigado por estar aqui com vocês. Eu sinto que é muito sério, muito importante esse tempo que nós vamos passar juntos aqui, essas 4 horas que nós vamos estar juntos aqui conversando. 4 horas. Ótimo. Ninguém reagiu, eu pensei que o pessoal pelo menos... Ah, obrigado. Pelo menos você sentiu um choque. É o seguinte, eu estava pensando muito, até orando, é muita responsabilidade para mim chegar aqui, para eu chegar aqui e falar com vocês. Então eu resolvi ser o mais simples possível. E o que é que eu posso dar em forma de contribuição para vocês é levar vocês de volta aos anos 50. Anos 50 é porque em 1952 chegou o reverendo Don Phillips ao Brasil, trazendo a Mocidade para Cristo. Um jovem pastor batista com a família, as meninas, os filhos pequenos. E eu tive o privilégio de conhecê-lo, ainda um menino, mas fiquei impressionado com aquele simpático pregador, sempre sorridente, olhos que atraíam muita gente, o seu olhar tão meigo também. E eu tive o privilégio de acampar com os filhos dele, com a Bárbara, a Dana, principalmente, 2 das filhas dele. E fui conhecendo um pouco do reverendo Dom Phillips, porque ele costumava pregar na nossa igreja, lá em Presbiteriana de Santo André, lá no ABC Paulista, onde está a minha querida filha de oração e do coração, a Carol Turco, fazendo um trabalho maravilhoso com a Escola da Vida lá no ABC. E em 1959, um rapaz que participava dos clubes bíblicos da Mocidade para Cristo em São Paulo, ele estudava no Mackenzie e fazia o curso, antigamente não era chamado colegial, seria hoje colegial, ele estudava lá e ele foi convidado para um acampamento de jovens. E nesse acampamento Palavra da Vida, ele se converteu. Voltando do acampamento, ele começou a desejar que outros adolescentes e jovens da igreja também fossem ao acampamento e tivessem a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho. Eu fui, para resumir, eu aceitei Jesus como meu salvador pessoal e logo me falaram de um movimento chamado Mocidade para Cristo. E as reuniões eram ao sábado. Interessante era que era no escritório da Mocidade para Cristo, lá em São Paulo, na Rua Álvaro de Carvalho, 142. E eu me lembro da emoção de chegar pela primeira vez ao escritório da Mocidade para Cristo para uma reunião dos jovens que frequentavam os clubes bíblicos. Não era um clubão. Depois eu vou contar para vocês como nasceu o clubão, que talvez vocês não sabem como nasceu o clubão, a ideia do clubão. Não sei se vocês sabem, porque talvez essa informação está perdida e hoje eu vou revelar para vocês. Mas então eu fui àquela reunião e me encantei com a proposta. Não me apresentaram nenhuma proposta, mas a visão que eu percebi que o pessoal ali tinha, e eu empolgado e novo na fé, naquele entusiasmo, né, natural de um novo convertido, tinha 15 anos na época. E eu desejei muito trabalhar com a Mocidade para Cristo. Eu falei, eu quero trabalhar com essa organização. E na minha inocência, simplicidade e falta de preparo, eu me ofereci para trabalhar com a Mocidade para Cristo.
E naturalmente eu não recebi um sonoro não, mas uma orientação de que eu deveria primeiro esperar, me preparar melhor, e se Deus mostrasse, então, quem sabe se um dia eu poderia trabalhar com a Mocidade para Cristo. Bom, passam-se os anos, continuei trabalhando, continuei estudando, continuei jogando basquete na época, eu jogava, e passei a trabalhar na crônica esportiva. Aos 18 anos era o técnico mais novo de basquete no Brasil, era técnico de uma equipe feminina adulta de basquete lá em Santo André. Eu era mais novo do que todas as jogadoras. Foi algo emergencial, não tinha alguém, eles não acharam ninguém, então me chamaram para essa parte. E um dia eu fui chamado para o trabalho do Senhor e tinha que me preparar. Fui para Curitiba estudar no Instituto Bíblico dos Irmãos Menonitas, e lá estava em 1964, em 63, quando chega um amigo que eu conhecera na Mocidade no acampamento Palavra da Vida, um missionário chamado Paulo Overholt. A gente tinha algo em comum, porque o Paulo era um excelente jogador de basquete, e a gente jogava lá no acampamento, quando ele ia como preletor, e com aquela sua voz bonita, aquela sua simpatia, aquele seu sorriso gostoso. E ele foi a Curitiba para fazer a promoção de uma equipe de Mocidade para Cristo que vinha dos Estados Unidos, uma equipe que vinha cantar, uma equipe de músicos que vinha se apresentar em várias cidades do Brasil. Chegaram a cantar, inclusive, no Palácio do Planalto, para o então presidente Castelo Branco. Mas o Paulo Overholt, enfim, estava lá para fazer um apelo para quem quisesse ajudar, porque a equipe iria a Curitiba e eu... Quanto tempo eu tenho? 4 horas. 4 horas. Aí o Paulo fez um desafio para mim, pessoalmente. A gente teve uma conversa particular e ele disse: você não gostaria de começar um trabalho dos clubes bíblicos? Detalhe, a Mocidade para Cristo chegara em 1956 em Curitiba, levada por um missionário chamado Jack Moore. O Jack Moore era um desses caras multitalentosos. Ele cantava, ele tocava, ele fazia mágica, tocava trombone. Era um excelente jogador de basquete também, bom pregador, excelente motivador. Mas com a volta dele para São Paulo, do Jack Moore, o trabalho da Mocidade para Cristo não teve continuidade. E 3 semanas depois que o Paulo Overholt me fez o desafio se eu não gostaria de começar um trabalho de clubes bíblicos lá em Curitiba, 3 semanas depois eu já tinha 3 clubes bíblicos. E o trabalho floresceu, chegamos a ter até o que hoje seria chamado clubão, era chamado naquele tempo de concentração. Enfim, aquela equipe se apresentou e levamos eles a vários colégios, eles fizeram apresentações maiores para público maior, num auditório lá em Curitiba. Bom, passa-se aquele ano. Em 1965, janeiro de 64, eu estou chegando a São Paulo, desço na rodoviária e estava me dirigindo para a estação ferroviária da Santos Jundiaí para pegar o trem para Santo André, e Deus me falou: mas dá uma chegadinha no escritório da Mocidade para Cristo. Ficava na direção contrária. Eu estava com a mala, mas não era mala pesada, porque como seminarista pobre, eu tinha uma mala velha e tinha pouca coisa na mala, mas eu tinha que andar mais ou menos uns 2 quilômetros até o escritório da Mocidade para Cristo. Bom, eu fui para lá. E lá era interessante porque a gente batia na porta, não tinha campainha eletrônica, nada disso. A gente batia na porta e lá de cima eles puxavam a cordinha, a porta abria e a gente subia. Enquanto eu estava subindo as escadas, eu ouvi uma conversa entre 2 irmãos lá em cima. Mas aquele dinheiro que chegou lá dos Estados Unidos, por que a gente não dá para o Abraão? Ele está fazendo um trabalho lá em Curitiba. Detalhe, eu quando desci na estação rodoviária vindo de Curitiba e indo em direção a Santo André, eu sonhava com um Natal, um Natal melhor para minha mãe de criação e para mim, porque a gente sendo muito pobre,
Eu não tinha nada para nosso Natal, não tinha nada para comprar, não tinha dinheiro para comprar um presentinho para ela. E ali, ouvindo aquela conversa, eu subi as escadas, cheguei lá em cima. Ah, o Abraão chegou, ele assim, surpresa, né? Que agradável, surpresa. E nós estávamos falando de você aqui. Olha, nós temos uma oferta que chegou e nós decidimos que vamos dar essa oferta para você. E naquela hora, então, eu me alegrei muito, me emocionei muito, porque eu tinha o dinheiro para passar um bom Natal com a minha mãe de criação, comprar presente para ela, comprar roupa nova para mim e tal. E fui para o acampamento Palavra da Vida para fazer parte da equipe, era 2 meses de acampamento lá. E tinha um menino que, coitadinho, ele não tinha, menino novo assim, ele olhava para mim e achava que eu era um bom jogador de basquete, coitado. Mas ele olhava e ficou meu fã. E esse menino chegou, falou, eu quero que o senhor conheça meu pai, que você conheça meu pai. Meu pai é missionário da Mocidade para Cristo. E eu vou falar com meu pai porque eu quero que você vá lá na minha casa. E no próximo final de semana, eu fui passar o fim de semana com eles, na casa deles. E ali eu recebi um convite para ingressar como obreiro da Mocidade para Cristo. E uma oferta para que eles pagariam aquele ano dos meus estudos lá na escola bíblica. E no ano seguinte também. E um convite para eu trabalhar com Mocidade para Cristo. Isso foi em 65? Isso foi em 64. Alguns meses depois eu recebi uma carta do então presidente internacional da Mocidade para Cristo, Dr. Sam Wogemuth, me recebendo oficialmente como obreiro da Mocidade para Cristo. Ao terminar o meu período de estudo lá em Curitiba, eu fui para Belo Horizonte para trabalhar com Mocidade para Cristo, tempo integral. Comecei dirigindo os clubes bíblicos, ajudei o reverendo Paulo Overholt a começar o acampamento, construímos o acampamento, o primeiro acampamento da Mocidade para Cristo na Lagoa dos Ingleses, e aquele acampamento foi construído realmente, literalmente com as nossas mãos. Paulo Overholt, a família dele, alguns jovens voluntários, nós íamos para lá e trabalhávamos e cavávamos duro num terreno de minério e ali construímos o primeiro acampamento. Eu tenho histórias fantásticas para contar para vocês sobre Mocidade para Cristo, mas eu vou contar só mais uma, porque eu tenho muitas histórias para contar. Mas eu vou contar uma que eu estava em 1980, nós tivemos a Conferência Internacional da Mocidade para Cristo na Inglaterra. E eu fui para lá, e para variar, sempre com a mala velha, né? Eu fui para a Inglaterra com a mala velha mesmo, literalmente com a mala velha. E chegando lá, eu sonhava com algumas coisas. Por exemplo, eu sonhava em... Quer que eu pare um pouquinho? Precisa. Eu sonhava com comprar uma mala nova. Eu nunca tive uma máquina fotográfica, eu sonhava em comprar uma máquina fotográfica. E nós estávamos reunidos lá naquela conferência da Mocidade para Cristo Internacional e tinha uma equipe da Coreia. E o meu amigo Billy Kim, que era o diretor da Mocidade para Cristo da Coreia, um destacado líder cristão da Coreia, nós nos tornamos amigos e eles tiveram que ir embora mais cedo daquela conferência, e houve a despedida deles e eles estavam se dirigindo para o ônibus para pegar o ônibus para que os levaria ao aeroporto, e o Billy Kim me entregou uma mala e disse: essa mala aqui é para você. E a mala, eu tenho essa mala até hoje, inclusive ela tem o logotipo da Mocidade para Cristo Internacional, e é uma mala, naquele tempo, uma mala novinha, né? Isso foi em 1980. E ele me entregou a mala e foi correndo para o ônibus, que ele estava atrasado, e eu, quando peguei a mala, eu
Você sabe quando você levanta uma mala e você percebe que tem alguma coisa dentro. Eu corri abrir a mala porque falei, ele deve ter esquecido algum objeto pessoal dele aqui dentro. Quando eu abri a mala, tinha uma máquina fotográfica. Eu peguei a máquina fotográfica e corri a tempo de alcançá-lo antes que ele pegasse o ônibus. Eu falei, mas você esqueceu a sua máquina dentro da mala? Ele disse, não, essa máquina é para você também. Mas isso é só para ilustrar o seguinte, que quando Deus nos chama, eu não sei, vocês que estão aqui, se vocês não serão chamados para doarem, dedicarem suas vidas integralmente para a obra do Senhor. Talvez já foram, talvez alguns, talvez todos, eu não sei. Mas saiba de uma coisa, Deus é fiel. Deus é fiel. Eu me lembro que eu já estava trabalhando com os clubes bíblicos, agora eu vou falar mais algumas, contar mais algumas. Eu estava trabalhando com os clubes bíblicos lá em Curitiba e eu não tinha sustento, ainda não tinha. A MPC ainda não me dava o sustento, mas eu tinha passado numa casa, em frente a uma casa, indo para a escola bíblica, e cumprimentei uma senhora, fui para a igreja, na volta passei em frente àquela casa outra vez, e aquela senhora me chamou, era a época da Páscoa, e ela me disse, olha, eu tenho um cartão de Páscoa para você. Eu nunca tinha conversado com aquela senhora. Ela disse, eu tenho um cartão de Páscoa para você, e ela me entregou o cartão de Páscoa. Quando eu abri o cartão de Páscoa, tinha uma oferta lá dentro. E era exatamente o que eu precisava, eu estava precisando. Um dia lá no acampamento, lá em Belo Horizonte, na reunião de um clube bíblico que nós tínhamos, numa das casas de um dos irmãos que mais apoiou, ele chegou a ser presidente do Conselho da Mocidade para Cristo do Brasil, Dr. Milton Campos. Eu estava precisando de 10, na época era 10 cruzeiros, eu precisava daquele dinheiro, eu não tinha. E eu levei, e eu tinha planejado, depois da reunião, conversar com esse irmão e pedir emprestado para ele esses 10 cruzeiros. Mas naquele entusiasmo de conversar com a turma tal, e despedir de um, conversar com o outro depois da reunião, eu esqueci de conversar com ele. Mas não contei para ninguém que eu precisava de 10 cruzeiros. Quando eu cheguei na República onde eu morava, eu era solteiro na época, quando eu cheguei na República onde eu morava, que eu abri a minha Bíblia, tinha 10 cruzeiros dentro da Bíblia. Tá? Mas deixa eu contar também como eu queimei uma Bíblia, destruí uma Bíblia. 1971, acampamento El Rancho. Em 1971... era bem, não era como o acampamento é hoje, mas era um acampamento bem improvisado, mas que delícia esse acampamento. E tinha o culto da fogueira, e eu coloquei a minha Bíblia em cima, a fogueira estava apagada ainda, né? Eu coloquei minha Bíblia em cima, e enquanto eu conversava com algumas pessoas. E nesse dia alguém acendeu a fogueira e começou a pegar fogo, né, claro, e alguém gritou, a Bíblia, a sua Bíblia ali e tal. Quando eu peguei minha Bíblia, ela já estava praticamente destruída, né? Mas eu estou contando essa história do dia em que eu queimei uma Bíblia, porque nesse dia, depois do apelo que eu fiz, alguns jovens, e vocês conhecem alguns deles, alguns jovens entregaram suas vidas para o trabalho do Senhor. Dentre eles, Ricardo Barbosa, Robson Rodovalho, eram 6 jovens. 6 jovens consagraram suas vidas para o trabalho do Senhor. Eu sei que desses 6, eu creio que 3 estão servindo ao Senhor. Não importa agora como eles estão servindo, mas estão servindo ao Senhor. Desses eu creio que vocês têm mais proximidade com o Ricardo Barbosa, com a família dele, claro. Então, essa é um pouco da história minha com a MPC. É uma história de muitos momentos de alegria, de grandes desafios, e eu considero esse momento aqui com vocês também passou a ser parte da minha história também, e vocês passam a ser parte da minha história também, e eu espero que Deus tenha me feito fazer parte da sua história também. É assim que o povo de Deus caminha, é assim que a gente vive, né? Cada oportunidade que eu tenho como essa, de estar com irmãos como vocês, eu celebro como um presente de Deus. É um presente de Deus que Ele está me concedendo de eu estar com vocês aqui.
Então eu agradeço muito isso. E se vocês quiserem saber alguma coisa, talvez alguma coisa que durante o meu relato despertou você para saber alguma coisa do passado, se eu souber responder, eu terei o máximo prazer. Ah, sim. O Clubão foi o seguinte: eu era recém-casado em 1972 e nós tínhamos alguns clubes bíblicos como Isabela Hendricks, Colégio Tiradentes, Colégio da Polícia Militar lá de Belo Horizonte, Colégio Batista Brasileiro, Batista Mineiro lá. E os líderes desses clubes bíblicos, antigamente, naquele tempo ainda chamava clubes bíblicos, eles se reuniam na minha casa uma vez por semana. Mas tinha um irmão que, na forma mineira de ser, não sei como é que é o goiano. O mineiro é assim, tudo deles eles falam no diminutivo, mas não de maneira pejorativa, mas de maneira carinhosa. Então esses clubes eram chamados de clubinhos. E aí nós começamos a pensar na possibilidade de reunir os clubinhos numa reunião maior, juntando esses clubinhos, e alguém deu a ideia: vamos então começar o Clubão, formado dos clubinhos, né? Seria uma reunião, naquele tempo era uma reunião semanal, que era às sextas-feiras na casa de um dos irmãos, que depois também a família se tornou uma grande colaboradora da MPC lá em Belo Horizonte. Foi aí que nasceu a ideia do Clubão. Então essa ideia eu tenho o privilégio de poder contar para vocês, para a glória de Deus, que surgiu na minha casa, o Clubão, né? Mas isso em 1972, né? Em 1980 e 77, Deus começou a mostrar que o sonho que eu tivera em 1962, quando eu era técnico de uma equipe de basquete e cobria o esporte amador no ABC para um jornal chamado A Gazeta Esportiva, eu comecei a sonhar com a possibilidade de um ministério com atletas. Como eu trabalhava com a MPC eu conhecia um ministério internacional da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, chamado também Movimento Alfa e Ômega. Eles tinham os Athletes in Action, tinha os Athletes in Action, tinha outros movimentos. Aí eu pedi permissão para eles, porque eles não tinham no Brasil os atletas em ação. Eu pedi permissão para eles, como nós tínhamos os estudantes em ação, eu disse: nós podemos usar o nome Atletas em Ação para um ministério que nós queremos começar com atletas. E aí eles permitiram que a gente usasse. E eu comecei uma reunião em casa. E um dia chegou na minha sala, na minha casa, um rapaz, e ele disse o seguinte: eu vivi 22 anos antes que alguém me dissesse: Jesus morreu por você. E quando ele disse isso, naquela hora estava ressurgindo a ideia de um trabalho com atletas. Então, de 62, faz as contas para 76. 76? 76. E era o João Leite, né, que foi goleiro do Atlético Mineiro, de outras agremiações, chegou até uma vez defender a seleção brasileira e tal. Aí nós começamos dentro da Mocidade para Cristo. O Ministério de Atletas de Cristo nasceu como Atletas em Ação dentro da Mocidade para Cristo. Era um departamento da Mocidade para Cristo. Então, assim como na Mocidade para Cristo Internacional, lá nos Estados Unidos, várias destas organizações que a gente conhece por aí, por exemplo, Rádio Transmundial, tudo bem, Rádio Transmundial, todo mundo, as pessoas sabem que a Rádio Transmundial praticamente nasceu dentro da MPC, provavelmente não sabem. As pessoas sabem que Visão Mundial nasceu praticamente dentro da MPC, também não sabem, talvez não sabem. São parte da história que o pessoal precisa resgatar, né? Vários outros ministérios, agora não estou lembrado de vários outros que nasceram dentro da Mocidade para Cristo. E aí, Geração 79 foi organizada pela Mocidade para Cristo, com apoio da Mocidade para Cristo Internacional, mas na época o missionário da Mocidade para Cristo achou que se a gente dissesse claramente que era da Mocidade para Cristo, talvez o povo evangélico brasileiro não iria dar tanto apoio. Mas o logotipo do Geração 79 é o logotipo da Mocidade para Cristo, era esse logotipo da Mocidade para Cristo.
Mas foi Mocidade para Cristo, assim como outros grandes movimentos internacionais. Bom, em dezembro de 1981, em novembro de 1980, o João Leite e eu sentados num parque municipal lá em Belo Horizonte, num banco lá no parque, a gente começou a conversar sobre a possibilidade de a gente formar um ministério de atletas, assim, independente. E em 1981, então nós fundamos os Atletas de Cristo, mas nasceu dentro da Mocidade para Cristo, né? Então, é como o Dr. Billy Graham disse certa vez, só Deus sabe quantas pessoas foram abençoadas através do ministério da Mocidade para Cristo, né? Então é isso. Mais alguma pergunta? Alguém tem alguma coisa? Sim. Eu queria que você contasse como é que foi que surgiu a Mocidade para Cristo em Goiânia. Você foi o primeiro secretário, né? Não, eu não cheguei a ser secretário. A gente não tinha essa configuração administrativa, secretário executivo, secretário local, tal. A gente começou e não tinha uma estrutura organizacional. Na época nem comportava isso. Eu vinha de Anápolis, nem morei um ano em Anápolis, menos de um ano. Eu vinha de Anápolis, me reunia aqui com alguns irmãos e eles começaram os clubes bíblicos no liceu e outros colégios aí. E vez por outra a gente tinha uma reunião aos sábados à noite. Depois que eu fui embora, voltei para Belo Horizonte em 72 e tal, que começou a se estruturar mesmo a Mocidade para Cristo. Mas as reuniões e os clubes bíblicos começaram em 1971, justamente com aqueles jovens que consagraram suas vidas no acampamento El Rancho em 1971, lá em julho de 71. Começou assim, começou de maneira informal, como quase todos os grandes movimentos de Deus começam, né? É Deus começando, aí depois Deus orienta as pessoas, agora vocês vão se organizar, porque aí vocês vão ter um alcance maior, né? E aí foram se organizando, né? E eu costumo dizer, e não digo brincando não, depois que eu saio do negócio a coisa melhora. Depois que eu fui embora, organizaram a Mocidade para Cristo. Depois que eu saí da Mocidade para Cristo, ela cresceu. Que coisa... É maravilhoso, né? Deus só me usa para dar o pontapé inicial. Depois ele me dá o pontapé e me manda embora. Não é bem assim. Eu sempre saio para outros desafios, né? Mas a MPC ficou no meu coração. Se vocês me perguntarem hoje qual das organizações com as quais você trabalhou lá do passado que ficaram, eu posso dizer para vocês que só uma ficou. Só uma ficou no coração, só uma. Eu tenho apreço, eu tenho respeito, eu tenho admiração por todos. Instituto Haggai, que coisa maravilhosa, Rádio Transmundial, eu fui o primeiro locutor em português, ninguém sabe disso, não precisa saber também não, só vocês estão sabendo. Primeiro locutor em português da Rádio Transmundial fui eu, dei o pontapé inicial nos Atletas de Cristo, tal, mas o que ficou mesmo no coração foi a Mocidade para Cristo. Então vocês estão no meu coração, porque a MPC ficou no coração, então vocês estão no meu coração também. Quais são os desafios dessa área de financiação de clubes bíblicos na época? Como foi? Quais eram os desafios? Basicamente, ir lá e ganhar os outros jovens para Cristo, discipulá-los, envolvê-los no ministério e nas igrejas locais. E o desafio era ir abrindo mais clubes bíblicos e havia uma preocupação, um medo parecia quase um medo que a MPC crescesse, e eu enfrentei algumas resistências. Por exemplo, começar a MPC aqui em Goiânia e depois em Brasília, em 1974, já tinha a MPC em Brasília. Eu cheguei lá para dar uma estruturada e depois começar em alguns outros lugares. Foi uma verdade. Recomeçar em Curitiba
voltar a ter em São Paulo foi tudo no meu tempo, mas era uma verdadeira quebra de resistência. Havia uma certa resistência, uma certa preocupação, mas nós não vamos dar conta, tal. Mas a gente sempre contou com grupos locais de jovens, como vocês, assim, por exemplo. Não, nós queremos aqui, vamos começar, vamos. Né? E era assim, na base era pela fé mesmo, né? Para não dizer que era na base do entusiasmo só, era pela fé mesmo que se começava. Esse era o grande desafio, levar para adiante, levar para mais longe, alargar as tendas. Eu tenho uma pergunta. O pastor Marcelo Galberto, ele sempre fala que ele deve muito do que ele é hoje, como líder do MPC, a influência que o senhor teve no seu meio que acompanhou ele no começo. Ele disse que foi o pastor Abraão que acreditou nele, né? Como foi essa história quando o senhor conheceu o pastor Marcelo Galberto e esse acompanhamento que o senhor fez com ele no começo? Olha, eu não sei porquê, tem gente que fica falando as coisas que parece que é pelo amor que tem. Eu não vou falar que ele é exagerado, não, ele não é. Mas é o amor que ele tem, então ele vê tudo grande, né? Como se eu tivesse feito alguma coisa. Realmente o que aconteceu foi o seguinte, deixa eu contar para você que a primeira vez que eu vi o Marcelo, ele estava dormindo no colo da mãe dele num culto. Ele era um menino, então eu conheço o Marcelo desde menino pequeno. A mãe dele é uma mulher de oração, a avó dele é uma mulher de oração, né? Então esse negócio de Desperta a Débora é uma coisa maravilhosa, porque é verdade, quando as mães oram, olha, a avó dele, a avó Ana, né, como ele chama. Aí o Marcelo me aparece um dia num retiro de jovens, de jovens, várias igrejas se reuniram, e foi lá no acampamento da MPC, e ele era o presidente da mocidade da igreja dele, terceira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, e lá nesse acampamento ele se converteu. E eu enxerguei que esse é o meu dom. Meu dom não é pregar, não é ensinar, meu dom é desafiar. E meu dom também eu não sou cachorro, mas eu tenho um faro bom, né? Para descobrir talentos. Eu sou um caçador de talentos. E eu vi o Marcelo assim, eu falei, se fosse hoje eu diria, esse é o cara, né? Eu vi o Marcelo e pensei, mas o Marcelo foi para Juiz de Fora, ele foi fazer o curso de oficialato R2 do Exército, mas eu acompanhava o Marcelo e ele começou a se interessar por discipulado, e eu comecei a me encostar nele, e ele também começou a se aproximar de mim. E na época as pessoas olhavam para o Marcelo, né, e pensavam, mas o Marcelo, né, eu não vou comentar quem falou o quê, né, mas as pessoas costumavam, como às vezes fazem, né, mas já fizeram isso com Davi, né, como é que não iam fazer comigo, com o Marcelo, né. Mas eu falei, não, Deus me mostrou, né? Eu não tenho culpa que outras pessoas não enxergaram, mas Deus me mostrou. E aí eu comecei a dar a minha vida para Ele. Quer dizer, como Paulo falou aos Tessalonicenses, que ele ficava feliz porque ele não deu só o Evangelho, mas ele estava disposto a compartilhar a sua própria vida. Mas quando ele fala isso, não é no sentido de morrer pelo cara, mas era no sentido de a vida que ele vivia, né? O viver dele diário. E assim, o Marcelo, eu carregava ele para onde eu podia, eu levava. E ele, assim, ele sempre gostou muito de azeitona, banana e chá. Então, ele ia lá para casa e a gente ficava ouvindo música e comendo azeitona e tomando chá. Ele sempre foi um amante de chá. Esse negócio de banana é brincadeira, mas ele sempre foi um apreciador de chá e eu sempre gostei muito. A gente ficava conversando e era um discipulado muito direcionado, mas assim, que a pessoa nem sente que está sendo discipulada. Esse é o segredo. A gente vai, né? À medida que vai, é assim que Jesus falou que a gente tem que fazer, né? Indo por todo o mundo, né? Então aí o Marcelo passou. Houve um tempo que eu carregava o Marcelo, mas depois houve um tempo que o Marcelo me carregou. Por isso que no livrinho que eu escrevi, Vidas que me Ensinaram,
Está esgotado, viu? Se vocês quiserem uma cópia, espere a segunda edição. No livrinho que eu escrevi, eu dediquei um capítulo ao Marcelo, e o título do capítulo é Nada Convencional. O filho que se tornou avô de si mesmo. É o título do capítulo. Porque meu filho na fé, depois ele cuidou de mim, né? Então o filho que se tornou avô de si mesmo. Então essa é a minha história com o Marcelo. Ele é ele me considera pai e eu o considero meu filho. Não tem mais não, né? O que você acha mais importante nessa caminhada toda até hoje? Alguma coisa que você precisaria? Você acha assim, que é fundamental para essa caminhada? Você fala a minha caminhada ou a minha caminhada dentro da MPC? Sua caminhada, no geral, o que você acha mais importante? Sem isso não dá para... Essa pergunta foi muito boa, muito bem, como as demais, mas essa pergunta ensejará uma resposta assim, para a qual eu preciso quase que parar e meditar um pouco para responder, porque essa resposta... A coisa mais importante nessa caminhada foi uma coisa que eu negligenciei por grande parte dessa caminhada. Grande parte dessa minha caminhada, como é seu nome mesmo? Sócrates. Você é o Sócrates. Sócrates, prazer. Grande parte dessa caminhada foi assim. Um homem integral com uma mensagem parcial. Era eu. Um homem de tempo integral com uma mensagem parcial. Porque a minha mensagem era teórica. Eu não vivia aquilo que eu pregava. Aí as pessoas, algumas até se revoltam contra mim. Porque eu tive a coragem de dizer que durante um tempo da minha vida, eu era um teórico da fé. Aí as pessoas falam, mas como é que você explica então que naquele tempo fulano de tal consagrou a vida? Esse tempo com o Marcelo, era um tempo que eu já estava vivendo assim, dessa forma, teoricamente, a vida cristã. Eu negligenciei a coisa mais importante nessa caminhada, nesse tempo, foi a oração. A oração, eu sempre fiz oração, eu nunca deixei de fazer oração. Eu cresci fazendo oração, eu nunca deixei de fazer oração, mas eu não vivia uma vida de oração. E viver uma vida de oração é algo recente na minha vida. 53 anos de ministério e faz 5 anos que eu precisei perder tudo que eu tinha do melhor, morando num dos melhores bairros residenciais do Rio de Janeiro, trabalhando com uma igreja de elite, ganhando um salário altíssimo, meus filhos estudando numa escola de tempo integral, escola particular, morando muito bem, comendo muito bem, vivendo muito bem, tendo a cada 2 anos o meu carro trocado pela igreja, e de repente eu sou mandado embora da igreja, eu não tinha mais nada, eu não era mais nada, eu fui até destituído do meu cargo de pastor daquela igreja, perdi tudo. 2 coisas ficaram apenas: a certeza da minha chamada e a certeza que Deus não me abandonaria. E foi aí que eu comecei a ver que durante toda a minha trajetória, 40 naquele tempo, quase 47 anos de ministério, eu havia negligenciado uma vida de oração. Eu não tinha deixado de orar, mas havia negligenciado uma vida de oração. E então foi que eu comecei a orar. E como resultado de eu começar a orar, Deus fala, bom, agora você vai despertar a igreja brasileira. Eu não vou falar sobre o que eu estou fazendo agora, porque não é o momento agora, mas vou inserir apenas o seguinte. Aí um cara me liga daqui de Goiânia, ele me descobriu no Face, fez um contato comigo por Face, ficamos amigos no Face, depois ele me ligou e aí a gente começou a conversar e tal, e eu vi que ele tinha a mesma convicção que eu, que a gente precisava de um avivamento no Brasil e precisávamos de orar e tudo, e aí nós começamos a sonhar com o ministério
Esse cara é o Wesley, que está aqui conosco, né? E a gente, então, aí nasceu os Intercessores do Brasil, como fruto de uma perda total, praticamente, que me despertou para a necessidade da coisa mais importante nessa trajetória, que eu negligenciei boa parte nessa trajetória, foi a vida de oração. Oração, oração. Por isso, hoje, pensando uma frase da Marli Speaker no Congresso das Déboras de 2002, lá em Sumaré, São Paulo, não sei quem estava lá daqui, ela disse: oração é o trabalho, o ministério é colher frutos da oração. Eu falei, de agora em diante, o meu trabalho vai ser orar. O que eu fizer vai ser resultado da minha vida de oração. Então é oração. Qual a diferença? Qual a diferença? Antes você orava e hoje é uma vida de oração. Como é que é essa prática? Qual é a diferença? Antes eu orava, oração emergencial, oração esporádica, oração episódica, oração quando eu recebia alguma motivação especial, seja uma necessidade premente ou um desafio ali ou eu ia para um determinado trabalho ou surgia um problema na minha família, eu orava. Mas eu não tinha uma vida. Para mim a oração era ir a Deus e espiritualmente, vou dizer, consultar a Deus. E também quase sempre era pedir coisas a Deus. E hoje, para mim, oração é primeiramente estar com Deus. Então, antes era oração quando precisava, quando me chamavam para orar, quando eu precisava mostrar para as pessoas que eu era espiritual, sabe? Quando eu tinha que mostrar, né? Porque aí as pessoas, poxa, o Abrão ora, né? E hoje, oração não é para eu orar em público. Minha vida de oração hoje é mais para eu orar sem que as pessoas saibam que eu estou orando. É orar o tempo todo. Não sei se eu respondi a sua pergunta. E não sei se eu respondi a sua pergunta. Era a mesma, né? Quais foram, assim, os momentos mais difíceis enquanto ministério? Qual foi a sua reação, orientação nesses momentos? Os momentos. Todos nós, Sim. todos nós passamos momentos difíceis, né? Ligados ao ministério, diferentes, alguns de saúde, alguns de família, outras coisas. E a gente sempre, de um momento ou outro, a gente se vê resolvido. Então, para você, qual foi? Os momentos mais difíceis que eu vivi no ministério, nunca tive crises assim de alguma ameaça ou algum desafio que eu não pudesse alcançar, que eu não pudesse enfrentar, ou algum problema que eu não pudesse resolver. Minhas maiores crises, e elas eram crises assim de quase acabarem comigo, eram aquelas crises que eu tinha dentro de mim mesmo. Como é que você pode continuar servindo ao Senhor da forma como você está vivendo, da forma como você me serve de uma maneira tão relaxada? E isso produziu uma crise muito grande. Não há crise maior, porque perigo de fora, ameaça de fora, restrição de fora, como Madame Guyon, a serva de Deus na França, ela foi presa por causa do Evangelho, ficou na prisão por muito tempo por causa da sua fé, mas ela escreveu lá de dentro hinos, e nesses hinos ela dizia: eu estou livre aqui dentro da prisão. Então, as crises que eu vivia aqui dentro de mim. Era horrível. Eram crises que eu vivia nas minhas madrugadas, era a crise que eu vivia quando eu viajava, quando eu estava com a galera, quando eu estava ministrando, era uma beleza. Quando eu estava sozinho, né? E a segunda maior crise, e a outra, foi quando eu descobri que eu tentava
espiritualizar demais a coisa, e aí eu caía na contradição. A gente fala assim, a coisa mais importante para a vida do líder cristão é o seu relacionamento com Deus. A segunda coisa é a família. Aí que vem o ministério. Aí eu comecei a falar, não, a coisa mais importante é o nosso relacionamento com Deus e o nosso ministério. Aí eu negligenciei a família. Aí eu passei por uma grande crise. Essa foi uma crise pontual, né? Com extensão muito grande, com consequências desastrosas, que foi eu perder a minha família. Em pleno ministério, perder a família. Perdi a família e a família acabou. Não adianta falar, mas aquela família, aquela minha família acabou. Hoje eu tenho uma família, mas aquela minha família acabou. E acabou porque eu negligenciei. Porque eu hoje entendo que a primeira coisa continua sendo o meu relacionamento com Deus, minha vida devocional. A segunda coisa é o ministério. Continua sendo o ministério, mas a primeira coisa do ministério é ministrar a minha família. E eu desprezei isso. Então foram essas duas, as crises que eu tinha, porque eu era um teórico da fé, e essa crise pontual que foi o problema da família que eu perdi. É pouco, menina? É pouco? É muito, né? Se eu puder fazer mais uma pergunta, porque eu trabalho com estudantes em ação aqui em Goiânia, então... Não, agora já acabou, não, agora eu tenho que... Não, claro. Mas se você puder falar assim da importância, o que você já viu, porque pelo que eu estou vendo, esse negócio de clube bíblico é mais antigo ainda do que eu pensava, porque eu já ouvi história muito antiga. Ontem até eu achei umas fotos de uns clubes bíblicos da década de 60 e tal. Mas... Você foi longe, hein? Você foi perto do começo. Perto do começo. Assim, sei que talvez tenha visto desde o começo, qual foi a importância tanto dos clubes bíblicos para você, quanto para a história assim, da MPC também, a diferença que ele fez na vida de algumas pessoas, alguns testemunhos, isso aí. Tá. Os clubes bíblicos começaram na década de 50, foi em 1956, se não me engano, 55, começaram os clubes bíblicos, que o Don Phillips chegou em 52, mas ele começou a plantar a semente, aí ele começou a cultivar relacionamentos com os pastores, ele era muito requisitado para pregar nas igrejas e conferências, não tinha congressos naquele tempo, mas tinha conferências de pastores aqui e ali, daquela denominação, da outra. Aí começam a chegar os missionários, Paul Overholt, 53, Jack Moore, 54, Jim Wallace, Dick Schurtz, Keith Britton, começaram a chegar de 53 para 55, e aí começam os clubes bíblicos. E os clubes bíblicos formaram a base para o trabalho da MPC em São Paulo, que tinha só em São Paulo. E por que eles formavam a base? Porque logo começaram a ser realizados os concursos bíblicos, e os concursos bíblicos eram a competição entre os clubes bíblicos. E tanto é que em 1959, quando eu fui pela primeira vez ao acampamento Palavra da Vida, eu acampei com a equipe de um clube bíblico do Colégio Estadual da Penha, lá em São Paulo, que havia ganho o concurso bíblico daquele ano e ganho como presente uma estada no acampamento da Mocidade para Cristo. E eles, então... E esses clubes bíblicos formaram também a base para... Eles tinham frequentemente algumas reuniões maiores que eles chamavam naquele tempo, não era clubão, era concentração. E aqueles jovens que começaram nos clubes bíblicos, muitos deles depois se tornaram pastores, missionários e missionárias, esposas de pastores, pessoas que tinham uma nova compreensão acerca da vida cristã, do ministério, do serviço, da obra que o Senhor tem para nós realizarmos, né? Em Belo Horizonte, os clubes bíblicos, daí em 1964, o Paulo Overholt muda, em 63, ele muda para Belo Horizonte,
sai um missionário para cá, volta outro para os Estados Unidos, outro vai fazer outra coisa, outro se torna pastor de uma igreja batista lá em São Paulo. O Paulo ficou sozinho praticamente, o Paulo Overholt. Aí ele resolveu ir para Belo Horizonte. A melhor coisa que ele fez. Belo Horizonte não tinha nada, não tinha missão, não tinha organização. Tinha alguns trabalhos assim, mas era mais de igreja. Paulo chega lá, começa o trabalho e... Aí eu chego em 66... e começam os clubes bíblicos. E os clubes bíblicos que forneceram vou usar um termo aqui, o material humano para as equipes de acampamento, para o futuro da MPC lá em Belo Horizonte e dali para o resto do Brasil. Importância vital. Ele é de BH, ele é pai da Raquel, que é casada com o Paulinho Araújo. Ela sempre fala dele, Um santo. Oi? Um santo, um homem de Deus, uma figura exemplar. Ele e toda a família maravilhosa. Todos envolvidos, né? A Sheila, Sheila. Você não falou nada. Não, falou sim. Mas assim, o senhor percebeu nessa vida do senhor várias mudanças na igreja, né? Nesses anos todos. O que o senhor acha assim, que foi bom e o que foi ruim nisso? O senhor viveu várias fases da igreja no Brasil. O que o senhor acha assim, isso aqui foi bom? Primeira fase. 1953, passa pelo Brasil Edwin Orr. A pessoa e a obra do Espírito Santo era tratada em seminário como uma matéria obrigatória. Se você olhar para a história da igreja brasileira, se você consultar as pessoas daquele tempo, você vai constatar que a terceira pessoa da Trindade não era conhecida da igreja. Aí chega esse homem, começa a falar de uma outra coisa, de vida de plena submissão a Deus. Em 1954, chegam alguns missionários da Igreja do Evangelho Quadrangular, vão lá para o sul de Minas, começam um trabalho, dali não dá muito certo, eles vão para o ABC, lá onde eu morava, lá onde nós morávamos, começa o trabalho dessa. E muitos líderes das igrejas chamadas históricas ou tradicionais começam a participar dos primeiros trabalhos que eles realizaram e começa a se despertar para a pessoa e a obra do Espírito Santo. Aí surge um movimento chamado Renovação Espiritual dentro da denominação Batista, Convenção Batista Brasileira. Começou-se a criar uma consciência da pessoa e da obra do Espírito Santo. Alguns desvios, alguns exageros, algumas heresias, consequentemente, mas um crescimento da consciência da pessoa e da obra do Espírito Santo na vida do cristão e na vida da igreja. Considero esse um grande momento. O outro grande momento foi a chegada de Mocidade para Cristo, Palavra da Vida, Cruzada da ABU. A ABU chega em 1954, 55 no Brasil, trazido por uma missionária chamada Ruth Simmons. Então, o começo dos trabalhos chamados erradamente de para-eclesiásticos, porque para-eclesiástico parece que está competindo, andando ao lado da igreja. Eu prefiro chamar de ministérios especializados. Aí surge Mocidade para Cristo, Palavra da Vida, a ABU e alguns outros movimentos que começaram a surgir. Eu considero um outro grande momento, né? A gente precisa diferenciar esses grandes momentos que são provocados pelo Espírito Santo no seio da igreja para manter viva a vida da igreja e a obra do Senhor. Devemos diferenciar isso das ondas que a igreja vem vivendo, né? A igreja parte uma parcela
boa da igreja vive de ondas. Por exemplo, pegam valores do reino, da própria pessoa do Senhor, da obra de Deus, e transformam isso em onda. Por exemplo, a onda do Espírito Santo. Por que eu digo a onda do Espírito Santo? As pessoas entram nessa, mas daqui a pouco elas estão noutra. Aí entram na onda do louvor. Louvor é uma coisa, claro, é uma coisa vital para a vida, né? Para a vida, enfim. Mas usa aquilo como onda. Mas agora a onda do discipulado. Aí, discipulado é uma verdadeira opção de programa para a igreja. Não está dando certo o que nós estamos fazendo. Vamos fazer discipulado? Aí faz. Então, é onda. Então, eu estou dizendo, discipulado é onda? Não. Discipulado é o plano de Deus para a igreja, é o programa de Deus para a igreja, o plano de Deus para a nossa vida. Mas eles usam aquilo como uma onda. Agora, a onda de missões. Então, entende? Então, diferenciar o uso errado dos valores que constituem o reino, a fé cristã, a dinâmica da igreja, diferenciar isso do que você perguntou muito bem, os momentos da igreja. Hoje nós estamos vivendo um momento de crise da igreja. Hoje a igreja está se perdendo, não a igreja do Senhor Jesus. Esse aí ele edificou, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas a igreja institucionalizada está se perdendo à medida em que ela está sendo atraída, seduzida por filosofias que estão penetrando sorrateiramente na vida da igreja, né? Hoje nós estamos vivendo um momento de crise na igreja. E é um momento de crise, é um momento também de reflexão. E momento de crise é um momento também de buscar um avivamento. Momento de crise é um momento de quebrantamento também. Então nós estamos vivendo um momento de crise, mas estamos, creio, perto de um grande avivamento na igreja. Esse eu sei que tem havido outros momentos muito importantes, mas eu lembrei de uma coisa. Quem me ajudou a lembrar disso foi o pastor Marcelo Gualberto. Década de 70. Foi um grande momento que culminou com Geração 79. Foi um grande momento na vida da igreja brasileira. Década de 70 foi a década da palavra. Eu posso chamar de década da palavra. Enquanto as pessoas ficaram na simplicidade da palavra, eu não quero falar mal de ninguém aqui. Eu tenho um apreço muito grande por quem eu for pela pessoa que eu vou mencionar aqui agora. Enquanto o Caio Fábio ficou na palavra, Deus usou o Caio Fábio. Não estou dizendo que Deus não está usando o Caio Fábio hoje, eu não vou questionar isso não. Mas eu sei que naquele tempo Deus começou, em 1977, eu vou a Manaus, eu trago o Caio Fábio para a Geração 79, para ele ser um dos preletores dos grupos de 100. Ele não tinha essa notoriedade que depois ele passou a ter no contexto da igreja brasileira, mas o Caio Fábio estava na palavra. Enquanto na década de 70, eu me lembro que o Marcelo se empolgava com a questão de memorização de versículo bíblico. Ele, como um cara novo na fé, ele se empolgava e a gente memorizava versículos, a gente fazia até competição, quem sabia mais versículo de cor com referência e tal. Foi a década de permanecer na palavra. Vocês me perdoem que eu não estou preocupado se eu estou seguindo uma linha assim, certinha, tá? Cronológica certinha, mas eu vou voltar um pouquinho atrás e falar de um outro momento importante. Declínio do movimento hippie final da década de 60. Declínio do movimento hippie. Billy Graham, Congresso Mundial de Evangelismo, numa tarde de sábado, um sábado ensolarado, no Estádio Nacional de Berlim. Billy Graham recebe, para aquela tarde, jovens de várias partes da Europa, de mochila, tal, muitos com aparência mesmo de hippie e tal, enchem um estádio e Billy Graham diz assim: jovens de hoje querem uma causa para viver, uma bandeira para desfraldar, uma canção para cantar e um líder para seguir. Começa a haver uma revolução no meio evangélico. Essa revolução se chamou Jesus Movement, ou a Revolução de Jesus.
E depois desse Jesus Movement, a igreja evangélica nunca mais foi a mesma. Ela não foi mais a mesma. Porque aí nós enfiamos para dentro da igreja a guitarra, a bateria, e quem não... Até hoje há uma resistência a isso, né? Algumas igrejas se contextualizaram, algumas igrejas entenderam que o espaço é pequeno, mas botam eletrônica e tal, não tem, mas outras continuam com aquele barulhão lá dentro e tal. Mas é irreversível. Acontece a Revolução de Jesus e há uma revolução que vem acabar com o mito de que a liturgia da igreja tem que ser aquela liturgia estanque, aquela liturgia compactada, tem que ser daquele jeitinho sempre. Então a igreja começou a usar a diversificar a sua liturgia. Consequentemente, alguns pregadores, o pessoal não pregava igual prega o pastor Marcelo, que camisão, aquele jeitão dele lá, parece um jeitão escrachado, né? Mas é um jeitão assim, que é Deus que quer que ele seja assim, e o pastor Jeremias contando aquelas coisas engraçadas, e o outro. O pessoal começou a contrariar também, depois de contrariar a liturgia, não é contrariar a liturgia, mas usar uma liturgia nova, começam também a ousar sair daquele padrão, também aquele padrão estereotipado de mensagem tem que ter 3 pontos, né? Aí eles começam a inovar a forma e facilitando a comunicação do Evangelho. Então foi um momento importante, quando declina o movimento hippie, surge a Revolução de Jesus, isso influencia a igreja e está influenciando até hoje, graças a Deus. Vocês estão me ajudando muito, vocês estão mexendo comigo, vocês estão me ajudando a lembrar de muita coisa. Em 1944 foi um ano muito importante, foi o ano que eu nasci, né? Claro, não é por isso. Foi o ano que nasceu a MPC, oficialmente. Já se reunia, já se pensava, já se planejava, mas oficialmente surgiu em 1944, como vocês sabem a história da MPC, o começo. E na pregação, na mensagem inaugural da MPC, o pregador daquela ocasião, o Dr. Torres Johnson, ele fez a seguinte afirmação que se tornou uma frase cunhada, que hoje é habilmente usada pela Mocidade para Cristo, sempre citada por mim, porque é imorredora. Ao compasso dos tempos, mais ancorada na rocha. Surgiu lá em 1944 e ela vai permanecer com a MPC e com a igreja até o arrebatamento da igreja, até os últimos dias. Ah, sim, tá. Eu queria primeiro agradecer a bondade dos irmãos e a maneira como vocês enriqueceram esse papo com as suas perguntas, porque alguém já disse que muitas vezes não são as perguntas inteligentes, mas não são as respostas inteligentes, mas muitas vezes são as perguntas inteligentes que fazem uma entrevista, um painel, enfim, um papo assim produtivo. Bom, a frase que eu tenho usado e que eu vejo a MPC encarnar isso de uma maneira maravilhosa, e continuem assim, por favor, é a seguinte: fazer a obra de Deus hoje com os métodos de ontem sacrificará o nosso amanhã. Então essa é ligada, é uma frase que eu li certa vez em algum lugar, dita por alguém, em algum livro, em algum tempo, né? Mas ela está bem ligada ao compasso dos tempos, mais ancorada na rocha. Quer dizer, a mensagem não muda. E essa é uma convicção que permanece nos corações do povo da MPC e no meu coração também, e graças a Deus no coração de gente séria, faz a obra de Deus de maneira séria. Que fazer a obra de Deus hoje com os métodos de ontem sacrificará o nosso amanhã. Isso tem tudo a ver com ao compasso dos tempos, mais ancorados na rocha. Quer dizer, a mensagem é inquestionável, né? É inegociável, mas os métodos têm que mudar. E graças a Deus por vocês. Vocês são, desde até
a gíria evangélica, a MPC sempre inovou a gíria evangélica, começando lá em Belo Horizonte. A MPC sempre inovou a gíria evangélica no meio, gíria boa, gíria possível de ser falada no nosso meio, no meio evangélico, né? Então, graças a Deus que a MPC continua ao compasso dos tempos, mas ancorado na rocha. Um beijão para vocês, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com vocês. E aí, vai ter conversa? Dentro do microfone? Eu quero trocar de lugar, porque toda orelha foi uma sussa. Aí eu acabo não enquadrado. Eu quero trocar de lugar, sabe? Ô, Suzy, fica do lado da sua braça, seria bom. Isso, seria ótimo. Suzy. Vai lá, senta lá. Seria uma honra pra você. Seria uma honra pra você. Nossa, pegar no museu, até que eu estiver filmando, não tem problema com esse assédio, não. Usa como fosse. Eu uso assim como fosse o microfone, tá? Beleza. Tá. Não, isso foi em 1944, foi um ano muito importante. Minha barriga está aparecendo? É pra não ficar. Vai mostrar o piercing. Contextualizado. Meu tênis está... Aqui é a cidade do Rio Grande do Sul.